Vamos falar um pouquinho de difusão. A difusão ela ocorre quando nós temos num sistema regiões com concentrações diferentes. Aqui nós estamos considerando o caso, por exemplo, ó, onde essa região 2 ela tem uma concentração maior do que essa região 1. Então, o que vai ocorrer aqui é um movimento de partículas da região 1 da região 2, no caso, para a região 1, com o objetivo de homogeneizar o sistema. Um exemplo simples, por exemplo, é quando a gente pega café e joga leite num canto do café. O leite ele começa a se difundir pelo café até nós termos um sistema homogêneo, uma mistura homogênea de café com leite. O que define essa concentração é a quantidade de partículas que tem por volume. Então, nós podemos definir a concentração como número de partículas por unidade de volume. Quanto mais partículas você tem por volume, maior vai ser a concentração. Um outro exemplo também é quando nós temos uma sala e alguém abre um pote de perfume no outro canto da sala. Rapidamente esse perfume vai começar a se difundir pela sala, daqui a pouco a sala inteira está cheirando a esse perfume. Por quê? Porque vai haver a difusão desse material pelo meio. E junto dessa difusão tem uma corrente. É uma corrente de difusão. É muito parecido com aquela corrente de densidade de energia. Só que lá o que se movimentava era energia. Aqui o que vai se movimentar são as partículas. E note, como a concentração 2 é maior do que a concentração 1, então a corrente é no sentido de 2 para 1. E o que nós podemos afirmar desse sistema? Nós podemos afirmar que essa corrente ela é proporcional a quem? É proporcional à diferença de concentração. Ó. Quanto maior esse J, essa corrente, é proporcional quanto maior for a diferença de concentração e menor, quanto maior for a distância ΔX, menor vai ser a concentração. Então, é proporcional à diferença de concentração, mas é inversamente proporcional ao tamanho da região, por exemplo. Se for um quartinho pequeno, o J vai ser maior. Se for um quarto muito grande, o J vai ser menor. Quando a gente considera, por exemplo, regiões muito pequenas, a gente fatia aqui em regiões bem pequenas, nós podemos considerar e escrever essa expressão dessa maneira, dN dx. E aí, para chegar a uma expressão de igualdade, para chegar a uma equação para essa lei, a gente coloca uma constante D chamada de constante de difusão. E aí nós temos que lembrar, nós temos que colocar aqui um sinal de menos. Nós temos que colocar um sinal de menos, por quê? Porque o J cresce, vai em uma direção, do N2 para o N1, vai do N2 para o N1, porém, o ΔN, ΔX, ele é positivo em que sentido? Nesse sentido aqui, ó, no sentido de N1 para N2. Ele cresce de N1 para N2, enquanto que o J vai de N2 para N1, no sentido contrário. Ou seja, a corrente de partículas, a densidade de corrente de partículas é no sentido contrário que a concentração cresce. Então, a concentração cresce de N1 para N2, enquanto que o J vai do N2 para o N1. Então, nós temos que colocar... Então, a concentração cresce do N1 para o N2, enquanto que a corrente vai do N2 para o N1. Então, nós temos que colocar aqui o sinal de menos para dar conta disso, para deixar isso muito claro. E nós podemos também definir, escrever esse ΔN, ΔX como o gradiente do N. Por quê? O gradiente ele diz para onde aquela grandeza cresce. Então, isso vai deixar muito claro para a gente para onde fica, por exemplo, o J, que é a densidade, a corrente de densidade de partículas. Então, nós chegamos nessa lei que é chamada de lei de Fick, que é a lei de difusão.